Tá, agora acho que foi. Então vamos lá. Então a gente viu, tem esse diagnóstico, certo? Da função das religiões, da espiritualidade na cultura. Ela funciona. O que ele está dizendo é que não tem como uma cultura sobreviver, uma civilização sobreviver, sem que algumas respostas básicas sobre o sentido da vida, sobre o propósito da ação das pessoas, elas tenham um poder suficientemente motivador para guiar as pessoas naquela cultura, naquela civilização. E que o mito operante na nossa civilização, que foi o mito cristão, deixou de ter exercer esse papel. Então, que as forças espirituais se voltaram, a energia das pessoas, né, a motivação que elas têm para viver, se voltou para essas experiências, esses sentimentos mais primitivos e atávicos, que nem ele fala aqui. Ou a gente tem a manifestação assim, do não sentido, do sem sentido da vida. Tá. Bom, então como é que isso se manifesta na vida das pessoas? Né? Por que isso é importante? Porque a gente passa psicologicamente por estágios na vida de muita transformação e que eles são mais ou menos inevitáveis, né? Então a gente tem um processo assim de, quando a criança passa a ser adolescente, depois a adolescência passa para adulto, depois para a idade madura, depois tem a velhice e a morte. Esses processos são mais ou menos inevitáveis e a gente precisa, a gente pode experimentar essas coisas todas de maneira inconsciente. E muitas pessoas não passam por esses diversos estágios da vida sem ter deles nenhuma consciência, certo? Então eles vão vivendo à medida que as coisas vão se apresentando. Mas os indivíduos assim mais sensíveis, mais agudos, enfim, com uma inclinação mais reflexiva, filosófica, artística, precisam dar a essas experiências um formato consciente, precisam expressar isso conscientemente. E quando quando elas não encontram respostas adequadas ou uma história adequada na qual elas possam se inserir, quer dizer, quando elas não encontram um mito pessoal, as pessoas não vivem, não têm uma narrativa integradora pessoal na qual elas possam com a qual elas possam se engajar, então as coisas deixam de fazer sentido para elas, tá? Então a gente pode passar por transformações para isso ser orgânico, né? O processo de transformação, a semente tem que deixar de ser uma semente para se tornar uma árvore, depois ela tem que dar frutos e tal. Então tem esses ciclos da vida. Só que na nossa espécie, esses ciclos têm um correlato consciente simbólico, né? E a nossa consciência, então a gente tem essa consciência perceptual, consciência simbólica, mas a gente também tem a vivência disso, desses símbolos e dessas manifestações que se repetem na forma de narrativas mitológicas. E elas quando são efetivas, têm um poder mobilizador na nossa mente. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um sonho com fantasmas, ou tem um sonho com uma princesa, ou com um herói, ou com um rei, ou com um presidente da república, ou não sei o que, esses sonhos, nesses sonhos que a gente tem, isso é vivenciado por nós, essa dinâmica do sonho é vivenciada como tendo uma realidade própria, tá? E não simplesmente como um produto da nossa mente, durante o sonho. E a mesma coisa na forma da cultura, assim, esses mitos coletivamente funcionam essas histórias, essas narrativas funcionam coletivamente da mesma maneira que os sonhos funcionam para nós individualmente. Então eles têm uma dinâmica própria e uma força mobilizadora que é peculiar e que não é produto da vontade consciente dos indivíduos que fabricam aquelas coisas ou que experimentam aquelas coisas. E existem, enfim, culturas diferentes se articularam, conceberam, né, histórias mitológicas diferentes, mas da mesma maneira que a gente viu com o William James, assim, tem algumas experiências que se repetem, que são comuns a todas as religiões. Então a gente tem a experiência ou a crença
da realidade do mundo indivisível. A gente tem a crença que se manifesta em todas as religiões da interação do mundo invisível com o visível. Então tem exercícios espirituais que eu posso fazer que permitem essa interação, e a gente tem a valorização do mundo esse invisível espiritual se sobrepondo ao mundo visível. Então o que dá sentido é esse mundo visível. Então isso que James escreveu é muito genérico, muito neutro. E aqui, nessa outra literatura, aqui que eu estou falando dessa literatura dos psicólogos junguianos, ou na literatura aqui de história das religiões, por exemplo, com o Mircea Eliade, a gente tem uma descrição dos conteúdos dessas diversas narrativas. E ali também há certos universais. Então tem certas histórias que se sucedem, tá? A estrutura das histórias é a mesma. Então, que é típica, são essas histórias de heróis que eu mencionei para vocês. E Mircea Eliade descreve essas sequências, né, que é comum nas mitologias. A gente tem mitologias primeiras que falam de forças indiferenciadas da natureza, ou de super-homens, como a gente tem na mitologia grega. Depois, muitas mitologias, a gente tem uma espécie de luta entre os deuses, ou dos heróis, dos super-heróis, e uma aniquilação mútua, e tem um super-herói, super Deus. Então, tem uma tendência nas mitologias a evoluírem para algum tipo de monoteísmo, algo próximo disso, certo? Então, mesmo, muita gente, por exemplo, às vezes as pessoas falam nas histórias do hinduísmo, né, como sendo panteístas, não é verdade, porque dentro do hinduísmo o que a gente tem ali é uma manifestação da divindade de diversas maneiras, certo? Então tem muitas nas diversas tradições religiosas existem sempre essa tendência de se passar por uma sequência de histórias, de mitos e disso ir evoluindo, tá? Qual é a história particular da nossa cultura, da nossa tradição, ou umas transformações importantes pelas quais passou a nossa mitologia espiritual? Então, nesse livro que a gente está vendo aqui, do livro do Edinger, ele menciona três, na verdade, duas passagens, duas transformações pelas quais a nossa tradição espiritual passou, e uma pela qual ela poderá passar ou está passando agora, tá? Então a primeira é o confronto. Então a gente tem no Antigo Testamento, Deus, ele não tem os atributos morais do Deus cristão. O Deus cristão é bom, é perfeito, ele é justo, ele, enfim, é infinito, eterno e tal, sumamente amoroso. No Antigo Testamento, Jeová não tem esses atributos. O Jeová faz coisas que parecem para nós maldades. Ele age de maneira parecida com alguns dos deuses da mitologia grega agem. Fazem coisas que são típicas de humanas. Então, por exemplo, naquela história de Jó, no livro de Jó que eu mencionei para vocês, Deus está ali, quase que faz uma aposta com Satanás, né, vai para testar Jó. Não, aqui tem um sujeito que é super fiel, né, pode fazer com ele o que tu quiser, ele não vai me blasfemar nem nada. Então, tu tem um joguinho ali de Deus com Satanás, em que o que está em questão é a vida do ser humano. Então, coitado do Jó, né? E aí depois a gente tem o confronto de Jó. Então, essa é uma passagem importante do Antigo Testamento, porque ela prenuncia um movimento que acontecerá depois, segundo esses autores aqui. Então, o que acontece ali? A ausência, vou ler aqui uma passagem do livro, a ausência de moralidade humana em Jeová é um obstáculo que não se pode deixar passar despercebido, o mesmo ocorrendo com o fato de que a natureza, isto é, a criação de Deus, não nos dá razão suficiente para acreditarmos que ela seja intencional ou razoável no sentido humano. Então, as coisas que acontecem na natureza, né?
Acontecem terremotos, acontece assim, gente morre, às vezes não parece ter muito sentido essas coisas que acontecem no domínio da natureza, né? Parecem às vezes meio aleatórias. Então a natureza opera de uma maneira não moral. Eu fiquei com uma dúvida. Jeová, no Antigo Testamento, ele tinha um comportamento parecido com alguns deuses da mitologia grega, um comportamento tipicamente humano, de parecer... Sim, é um ser humano, brigas, ou... exatamente, é um ser humano com superpoderes, né? Mas ali está escrito ausência de moralidade humana. Está se referindo à moralidade cristã, no caso. Porque se ele está vendo comportamentos humanos, aquilo era a moralidade humana, não? Jeová não parece ser uma pessoa que obedeça a moral. Ele não se submete. A moralidade é para os humanos, ele está acima disso. Que nem os deuses gregos também, né? Mas a gente não coloca o comportamento dele como parecido com o comportamento humano? Ele é parecido tanto no que tem de moral quanto no que tem de imoral, né? Então ele não é que nem o Deus cristão, como Jesus, por exemplo, que aparece na tradição cristã como ele não faz nada errado. Não tem nenhuma imperfeição ali no comportamento, tudo só bondade, só amorosidade, compreensão. E Jeová não tem isso. Jeová ele faz coisas que parecem... Se um ser humano fizesse aquilo, a gente diria, por que tu fizeste isso? Então, o que tem? Entende? Ele é humano nas suas perfeições, na sua virtude e nos seus vícios. Parece assim, né? E a gente tem, nas outras tradições religiosas, tem isso também. Tem muitos personagens dessas narrativas religiosas de outras tradições que aparecem como seres humanos com superpoderes, né? Então, nessas tradições a gente não tem isso que aparece na tradição cristã como sendo o diabo. A gente tem, com o advento do cristianismo, a gente tem uma separação da bondade e da maldade. Nessas tradições anteriores não tem essa separação, tá? Porque Satanás ali é um filho de Jeová, sei lá, mas o Jeová faz coisas ali que ele tá fazendo acordos com o Satanás, entende? Então tem uma proximidade ali muito grande, tem uma interação de Jeová com Satanás ali, e isso a gente não tem no cristianismo. Então é uma coisa diferente. Então mas nas outras tradições também tem a gente não tem essa separação do bom e do mal que a gente tem no cristianismo. Então a divindade aparece nessas outras tradições de uma maneira mais parecida com como para nós hoje aparecem as forças da natureza. As forças da natureza não são nem boas nem más. Então pode cair um raio, pode matar uma pessoa justa, virtuosa, pode matar um bandido também, mas enfim, sei lá porque caiu aqui, não ali, né? Ele parece meio... Então, não parece, as forças da natureza não parecem para nós serem regidas por critérios morais. Parece que tem uma outra coisa, que outra coisa é essa nós não sabemos. Da mesma maneira, Jeová, ou Zeus, ou enfim, tem coisas ali que são para nós incompreensíveis, né? O Deus cristão também é incompreensível, mas a gente tem a fé de que ele só age de maneira amorosa. Mas de fato, a gente não compreende isso, porque o mundo não aparece para nós dessa maneira. Então, a religiosidade cristã é uma religiosidade baseada na fé. Tu acredita que é assim, mesmo que efetivamente as coisas pareçam de maneira diferente. A religiosidade anterior do judaísmo, mas também de outras tradições, é uma religiosidade em que a interação, a relação do ser humano com Deus é uma relação de respeito e temor, não propriamente de fé na sua amorosidade. Então, o tipo de conduta humana é diferente, tá? Então, no Antigo Testamento tem muitas passagens, ele é uma pessoa temente a Deus, tem muito temor a Deus, ele reverencia e teme a Deus, que nem a gente reverencia e teme as forças da natureza, né? Quem é que vai
querer aí se meter a enfrentar uma avalanche, um terremoto, uma coisa assim, uma tempestade, uma inundação, nenhum de nós. São forças que estão muito além das nossas capacidades humanas de controlar ou mesmo entender. Então, parecem meio aleatórios, mesmo hoje, com toda a ciência, não se consegue prever direito, né, esses fenômenos, nem entender assim, suas causas e consequências. Então, a relação que a gente tem com eles é de reverência e temor, né? E quando uma pessoa não é reverente nem temente às forças da natureza, ela tende a se dar mal. Né? O sujeito que sai a navegar no meio de uma tempestade, ou o esquiador que vai esquiar lá num lugar propenso a terremotos, enfim, compreende? Então tu tem a educação ali da mesma maneira que você tem a educação para um temor a respeito às forças da natureza, a gente tem essa generalização disso mitológica, simbólica, no temor a Deus, tá? Então isso é uma descrição simbólica disso que é selecionado biologicamente, tu entende? Selecionado, porque os grupos humanos, nossos antepassados que não tinham algum tipo de respeito e temor pela natureza, tinham uma probabilidade de se dar mal maior do que aqueles que tinham esse temor e essa reverência, né? Então isso se manifesta agora simbolicamente com essa maneira nas narrativas religiosas. Mas o que acontece aqui? Então isso ganha agora uma feição simbólica religiosa. E isso mobiliza a vida das pessoas. Porque, como eu falei para vocês na outra aula, pela imaginação, pelos símbolos, nós somos tão ou mais mobilizados quanto somos pela experiência concreta de objetos físicos. Então, a reação que a gente tem quando encontra a reação do nosso corpo, fisiológica do nosso corpo, a algo que produz uma cobra, um urso, uma onça, isso produz medo na gente. Isso aparece ali. Mas se eu imagino algo me machucando, me prejudicando, ou tenho um sonho, o efeito fisiológico é o mesmo, a reação do corpo é a mesma, né? Então isso agora, uma vez introduzido, isso ganha uma dinâmica própria na nossa mente, tá? Então isso aparece para nós, ele é vivenciado psicologicamente como algo real. E a gente não consegue diferenciar, do ponto de vista subjetivo, tu não consegue diferenciar, porque o efeito é o mesmo, tá? Mas uma vez introduzido, isso tem uma dinâmica própria. E o que acontece o que acontece então na história de Jó aqui? O Jó confronta a amoralidade de Jeová. Ele diz, por que tu está me tratando dessa maneira? É injusto. Certo? Então vamos ver aqui o comentário do Edinger. A ausência de moralidade humana em Jeová é um obstáculo que não se pode passar despercebido, mesmo ocorrendo com o fato de que a natureza, isto é, a criação de Deus, não nos dá razão suficiente para acreditarmos que ela seja intencional ou razoável no sentido humano. Sentimos falta da razão e dos valores morais, ou seja, duas características predominantes da mente humana. A gente sente falta disso em Jeová. Por conseguinte, é óbvio que a imagem ou concepção jeovaísta da divindade é inferior à de certas espécies humanos. A imagem de uma força brutal personificada e de uma mente aética e não espiritual, mas suficientemente incoerente para extrair traços de bondade e generosidade, além de uma violenta ambição de poder, é o retrato de uma espécie de demônio da natureza e, ao mesmo tempo, de um líder tribal agigantado a dimensões colossais. Exatamente o tipo de concepção que se poderia esperar de uma sociedade mais ou menos bárbara, com um grão de sal, quer dizer, com uma pitada de sal, com algumas ressalvas feitas, tá? Então, o que ele vai mostrar aqui? Que assim como existe uma evolução do tipo de sociedade que a gente tem uma evolução correspondente do tipo de espiritualidade, da imagem que a gente tem de Deus. Então tem uma imagem de Deus que é
foi cristalizada aí pelos nossos antepassados e que foi herdada pelos judeus nessa tradição. Em outras tradições se apresenta de outras maneiras, mas com paralelos importantes, tá? Bom, e que depois vai se modificando. Essa imagem, de certo, não deve sua existência a uma invenção ou uma formulação intelectual. Ninguém inventou isso. Isso aparece para as pessoas. Isso se cristaliza na mente das pessoas e aparece como sendo objetivo, tá? A experiência, quando a pessoa tem uma experiência espiritual, ela tem a experiência de uma realidade que é invisível, que se manifesta para ela daquela maneira, mas que em estados cotidianos comuns de consciência é invisível. Mas não é uma criação arbitrária, entende? Que a gente tem assim, tem coisas que eu imagino arbitrariamente, mas isso não tem nenhum poder sobre as outras pessoas. Agora isso aqui não, isso aqui tem uma cristalização e passa a exercer um certo poder mobilizador sobre a mente de todo mundo. Então não é algo que tem como ser inventado por um indivíduo. É algo que vai sendo selecionado, que é uma cristalização de algo que já está lá na mente das pessoas, que se manifesta simbolicamente nessa descrição. Uma manifestação espontânea, isto é, a experiência religiosas de homens como Samuel e Jó, e por isso preserva sua validade até nossos dias, tá? Então é a manifestação, é o relato narrativo de experiências que as pessoas tiveram com isso. Então, quando as pessoas experimentam, têm a experiência, elas não estão criando aquilo aparece para elas como sendo tendo uma realidade objetiva, que é independente da vontade delas, tá? Então elas estão como percebendo uma realidade, só que uma realidade espiritual. As pessoas ainda perguntam: será possível que Deus permita essas coisas que Jeová fez com Jó? Até mesmo ao Deus cristão pode-se perguntar: por que o Senhor permite que o seu único filho sofra pela imperfeição de sua criação? Como é que Deus permite? Essa falha extremamente chocante na imagem de Deus deve ser explicada ou compreendida. A analogia mais próxima a ela é a nossa experiência do inconsciente. Ele é uma psique cuja natureza só pode ser descrita por paradoxos. Então, quando a gente tem um sonho, por exemplo, as coisas parecem misturadas, coisas acontecem ali que parecem impossíveis, a sequência cronológica é estranha, é difícil de entender. Então, tem muitas coisas assim que são incoerentes, tá? E é assim também que às vezes a natureza se apresenta pra gente. Mas se apresenta de maneira incoerente, não é regida por forças morais, né? Se tem alguma sistematicidade é difícil de compreender, às vezes, né? Essa falha extrema, tá? Ele é uma psique cuja natureza só pode ser descrita por paradoxos. É pessoal e impessoal, moral e amoral, né? Nos nossos sonhos, os personagens dos sonhos não se comportam sempre de maneira moral, virtuosa. Às vezes tem uma mistura das coisas. Justo e injusto, ético e aético, de inteligência arguta e ao mesmo tempo cego, imensamente forte e extremamente fraco, etc. Essa é a base psíquica que produz a matéria-prima de nossas estruturas conceituais ou simbólicas. O inconsciente é um pedaço da natureza que nossa mente não consegue compreender. Então, ela consegue apenas esboçar modelos de compreensão, de compreensibilidade parcial, acho que é isso. Tem um erro de digitação, de compreensibilidade parcial, tá? Então as narrativas têm esse caráter paradoxal também. Então, o que acontece quando Jeová encontra Jó? A gente tem quando Jeová, no relato ali do encontro de Jó com Jeová, a gente tem uma mudança nessa dinâmica, tá? Algo acontece ali, na imagem predominante de Deus. Deus é desafiado por Jó, e isso produz na cultura uma mudança gradual na imagem de Deus.
Jeová sofreu uma derrota moral em seu encontro com Jó. E o resultado, que passou despercebido, foi que o homem se elevou acima de Jeová, porque o Jó ali está sendo mais moral que Jeová. Isso exigiu que Jeová se equiparasse ao homem. Deus, a partir de então, precisava tornar-se humano. Precisava encarnar-se. Então, a sequência disso... Então, a gente tem muitas profecias, né? Vai vir o Messias, vai vir o Messias. No Antigo Testamento, vem Messias, vem Messias. Por que tem necessidade disso? Por que Deus tem que se encarnar? Por causa desse confronto aqui. Então, vocês entendem? Tem uma dinâmica aqui. Tem uma modificação na imagem de Deus. Então, o Deus agora, para continuar operante nessa cultura, ele tem que se modificar. Porque se ele não se modificasse, ele ia entrar em declínio, que nem a gente está vendo agora aqui conosco, tá? Então, houve uma modificação na imagem de Deus. Então, Deus se encarnou. Uma vez que Jeová foi moralmente derrotado por Jó, o homem se elevou acima de Deus. E, por conseguinte, Deus teve que se transformar nessa criatura superior, o homem. Então, o Deus se transforma no homem. Então, a gente tem a encarnação de Jeová em Jesus. Nas palavras de Jung, a causa imediata da encarnação reside na elevação de Jó e sua finalidade é a diferenciação da consciência de Jeová. Então, o Jeová, que é aquele personagem assim, que está associado às forças da natureza, muito próximo, né, que a gente tem manifestações disso em outras culturas, agora ele precisa se moralizar, precisa se humanizar, ele precisa se tornar virtuoso. E aí ele assume essa forma, essa manifestação. Essa diferenciação se evidencia na completa separação, porque passa Jeová com o advento de Cristo. Seus dois lados, representados pelo Filho bom, Cristo, e pelo Filho mau, Satanás, são totalmente separados. A rigor, dissociados um do outro. Cristo se torna idêntico a Jeová, através da doutrina da homoousia, enquanto Satanás é expulso do paraíso e, desse modo, é condenado a viver a vida de um complexo autônomo e dissociado. Então, aquelas figuras que estavam próximas, tem uma mistura ali de comportamento virtuoso e viciado, ética, não ética, a gente não sabe bem como é que é o Jeová, agora ficam completamente dissociadas nessa nova imagem de Deus, mas foi necessário isso para que uma nova narrativa religiosa, uma nova mitologia passou a ser operante na cultura, que foi a narrativa a mitologia cristã. Tá? Mas então a atitude agora do indivíduo humano com Deus passa a ser diferente, não mais o temor, não tem por que temer a Deus, porque Deus agora está associado à virtude, à bondade, à amorosidade. Então eu tenho a fé de que Ele proverá, de que Ele fará por mim, de que nada que acontece comigo, por pior que pareça, é ruim, né? Que coisas ruins que acontecem nas nossas vidas têm uma explicação, acontecem para o nosso bem, que, enfim, e Deus sabe o que é melhor para mim, mesmo que pareça que eu estou passando por situações injustas, ou enfim, inexplicáveis, né? Então a atitude dos seres humanos com relação à atitude religiosa típica do cristianismo é a atitude da fé. Mas com essa separação, a parte, assim, o temor que se tinha a Jeová, de ter medo do que ele poderia fazer, foi para Satanás, no caso. Tipo, parece que só mudou de departamento, assim. A pessoa ainda vai ter medo das coisas, só que ela não vai associar isso a Deus. Ela vai pensar que, tipo, de Deus vem as coisas boas. Não precisa temer, né? Não precisa temer mesmo. Não, mas as religiões falam que devem ser tementes a Deus. Sim, mas isso é uma herança da nossa tradição anterior, né?
A atitude típica nossa, enfim, a atitude típica do cristianismo mesmo não é a do temor a Deus, é do amor ao Pai. Sim. Né? Então não tem por que temer, não tem nenhuma razão para temer. Atualmente esse temer, acho que é uma forma de respeito mais do que de medo. Isso, não tem temor, não há nenhuma razão para tu temer Deus na tradição cristã. Não existe isso. Tem o respeito, com certeza não é mais do que respeito ao amor. Quando se fala em ser temente a Deus, isso é uma herança da tradição anterior, desse modelo anterior, que deixou de ser operante. Ele deixou de ser operante por causa dessa percepção não pode ser assim, Deus não pode ser injusto assim, que coisa, entende? Então, mas então tem então o que acontece? Agora tem essa dissociação. E a gente tem uma dissociação que na nossa cultura, enfim, veio associada, né? Então a gente tem a espiritualização, o amor a Deus, mas a não manifestação desse amor a Deus nas situações concretas da vida, porque as pessoas continuaram morrendo, sofrendo desgraças da natureza. Mas, enfim, a maneira das pessoas enfrentarem isso nesse período cristão aí, foi pela via da fé. Então, na fé tem uma espécie de cultivo, uma sublimação dessas emoções negativas, né? Mas ao mesmo tempo uma desconsideração, quase em alguns casos até um menosprezo, né, por aquilo que dizia respeito ao corpo, às manifestações corporais, a vida concreta, né? Então há uma expectativa, né, ou uma espécie assim de esperança de que isso que a gente experimenta como sendo sofrido pode ser superado pela ascese espiritual. E tudo isso é operante na nossa cultura até mais ou menos 1500, quando acontece o Renascimento, a Revolução Científica. A partir da Revolução Científica, do Renascimento, as grandes navegações, então esse mito cristão começa a se esfarelar. E o resultado disso o resultado cumulativo desses 500 anos aí de novos desenvolvimentos é um redirecionamento das energias psíquicas da humanidade, que deixam de ser sublimadas, né, na religiosidade, passam a se voltar para a ciência, para a tecnologia, para o desenvolvimento social, para a economia. E a gente tem a manifestação disso em histórias, né, de um encontro com essas forças diabólicas que seriam responsáveis pelo poder, pelos prazeres, por aquilo que foi relegado na tradição anterior. Então tu tem, por exemplo, no livro de Goethe, Dr. Fausto, um pacto com Mefistófeles, um demônio. E a gente tem muitas histórias disso. Então isso passa a ser operante na nossa cultura. Então esse Dr. Fausto, aparentemente foi um sujeito que de fato viveu e de fato teve experiências espirituais, né, desse tipo. A gente tem as experiências de Nietzsche, né, que também são manifestações, podem ser vistas como manifestações disso, com Zaratustra e né, o modo como ele descreve essas transformações todas. Então, um novo tipo de religiosidade que se apresenta aí. Então, o que a gente tem? Então, isso levou a uma espécie de declínio progressivo da força espiritual dessa narrativa cristã na nossa tradição cultural. E, da mesma maneira que a gente tinha na tradição do Antigo Testamento uma profecia, né, da vinda do Messias, vários profetas anunciaram isso,
também dentro do cristianismo existe uma profecia de como é que ele vai ser, como é que vai ser a nova forma de religiosidade, que uma anuncia a outra. Tá? E como é que é essa nova forma de, como é que isso acontece dentro da tradição cristã? Então, vamos ver aqui o comentário do Edinger. A encarnação de Jeová em Cristo, a encarnação de Jeová em Cristo é incompleta. Ela deixou de fora o lado obscuro de Jeová. Isso se reflete no mito da Imaculada Concepção. Maria deu à luz sendo virgem, e na perene virgindade de Maria. Escreve Jung, sua isenção do pecado original isola Maria da humanidade em geral. Sua característica comum é o pecado original e, por conseguinte, a necessidade de redenção. O status ante-lapso, antes da queda, é essencial para a existência paradisíaca, isto é, pleromática e divina. Por serem essas medidas especiais aplicadas a ela, Maria se eleva à condição de deusa e, consequentemente, perde algo da sua humanidade. Não conceberá seu filho no pecado, como todas as outras mães, e, portanto, também ela nunca será um ser humano, e sim um deus, ou uma deusa. Ao que eu saiba, pelo menos, ninguém jamais percebeu que isso deixa em posição embaraçosa a tese de uma genuína encarnação de Deus. Ou melhor, que a encarnação só se consumou parcialmente. Tanto mãe quanto filho não são seres humanos reais, mas sim deuses. Tá? A encarnação foi incompleta. Se tivesse sido completa, teria ocorrido a sua consequência lógica, a parousia. Então, o que é essa parousia? Você tem vários textos do Novo Testamento agora que falam dessa parousia. A parousia é a segunda vinda de Cristo. A encarnação de Cristo teve uma encarnação de Cristo, mas tem uma segunda vinda de Cristo. Essa é a profecia, tem uma segunda vinda de Cristo. E como é que então é o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará? Isso são palavras atribuídas ao próprio Jesus. Jesus teria dito que vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos relembrará de tudo que vos tenho dito. Tem um anúncio lá no Antigo Testamento desse envio, virá o Espírito Santo. Tá? Então a gente tem, olha só, essa é a profecia da nova fase que a gente verá, se as profecias tiverem se realizarem, né? Uma nova fase da espiritualidade na nossa tradição cultural, que é o que está se manifestando agora, ou talvez não, vamos ver. Então a gente teve uma primeira fase em que Deus, do temor ao Pai. A gente tem a segunda fase, que é a fase do cristianismo, que é do amor ao Filho, enfim, a manifestação de Deus na forma do Filho. E a gente terá agora a manifestação dessa terceira pessoa da Trindade, que é a do Espírito Santo. Como é que se manifesta o Espírito Santo? O que são os dons do Espírito Santo? Aqui, para quem é católico, o que são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo são as experiências espirituais. São as experiências espirituais, certo? Então, essa nova fase, segundo esses autores aqui, essa nova fase da espiritualidade, essa tradição espiritual, para continuar operante em nossa cultura, para voltar a engajar a mente das pessoas mais sensíveis e perspicazes na nossa cultura, ela terá de se manifestar por experiências individuais, experiências espirituais que cada um terá individualmente. Tá? Não a experiência coletiva, não a vivência coletiva do temor a Deus, do algo desconhecido, não a experiência da fé, mas a experiência individual subjetiva da manifestação do Espírito Santo em mim, em cada um individualmente. Então, e a gente já tem as manifestações disso começando a aparecer na nossa cultura, tá? O tipo de espiritualidade, as novas manifestações
espirituais que a gente vê aparecendo, sobretudo agora no século XX, são manifestações que valorizam essas experiências individuais espirituais. Então, esses movimentos aí de renovação carismática dentro do catolicismo são manifestações, experiências, são valorizações das experiências espirituais subjetivas que cada um pode ter. A gente tem o protestantismo, que é uma tentativa de dizer, olha, não, para ter contato com Deus a gente não precisa do padre, cada um pode ter o contato direto. Então as tradições evangélicas, os protestantes, todas valorizam isso, o contato direto com Deus. A gente tem aqui no Brasil o espiritismo, a Umbanda, que tem como tônica principal as experiências espirituais diretas, né? E a gente tem uma revivescência no Ocidente, enfim, isso que antigamente se chamava Ocidente, talvez hoje não precise, das tradições orientais, que também tem técnicas ali no yoga, na meditação, de experiências espirituais diretas. Então, se o que esses autores aqui dizem estiver correto, nós estamos passando hoje por uma fase de modificação espiritual na nossa tradição, em que as novas manifestações de espiritualidade não terão como tônica a experiência da fé, mas a vivência de experiências psicológicas subjetivas dessa realidade espiritual, tá? Agora, se a gente tem essas experiências espirituais, para a pessoa que tem essas experiências espirituais, as coisas novamente aparecem misturadas, tá? Porque a gente tem a experiência subjetiva espiritual, ela é uma experiência de algo bom e ruim ao mesmo tempo, não é algo assim sublimado, né? A gente não tem assim experiências espirituais. As experiências espirituais são experiências em que aquilo que se manifesta como separado aparecem unidos, mas de maneira incompreensível para nós. Então, são experiências de união, experiências em que aquilo que na natureza, na vida, na consciência, na sociedade se manifesta de maneira dividida, aparece agora como unido, tá? Então, isso que o William James chama a experiência, né, a ativação da função do sim na mente, uma espécie de harmonização, enfim, de integração dos diversos aspectos assim, da nossa mente, da nossa cultura, sociedade. Essa é a experiência essa é a profecia da segunda vinda do Cristo manifestada agora na nossa cultura contemporânea. Então tá, alguma questão, comentário? Então continuamos na semana que vem, tá? Vou passar mais umas leituras sobre isso. Esse aqui é o livro, está na página da disciplina.